Só, vamos falar um pouquinho sobre o mito das multitarefas. Não poderia falar sobre segregação dos times e não trazer essa informação para vocês. O que a gente tem aqui? Se você parar para pensar aqui nessa linha do tempo, a gente tem situações muito recentes sobre isso. Ó. É do final da década de 90 para frente que a gente tem consistência de informações sobre esse mito. Então, nos anos 90, 2000, a gente começa a surgir os primeiros modelos teóricos sobre custo de trocas de tarefas. Lá entre 2000 e 2010, os primeiros experimentos, né, digitais sobre essas multitarefas, sobre essa falta de desempenho, quando eu fico oscilando muito entre as atividades. De 2010 a 2020, começam a aparecer as primeiras evidências neurocientíficas e esse termo começa a ser popularizado, né, a gente fazer uma única tarefa. E 21 para 24, a gente tem meta-análises que confirmam esses prejuízos. Então, não estou trazendo aqui para vocês informações que eu acho, são comprovações neurocientíficas. Tem alguém avaliando o cérebro de alguém, enquanto esse alguém fica trocando de atividades para mensurar o desempenho, e depois tem alguém que fica fazendo uma única atividade, também com o seu cérebro sendo monitorado, para a gente entender isso. Então, esse é uma situação muito recente, tá? Por isso é importante trazer para vocês. São discussões recentes e comprovadas cientificamente de que existe um mito de que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha só, quais são os prejuízos que a gente tem quando a gente fica alternando muitas tarefas? Primeiro, a gente tem dificuldade de entrar na imersão produtiva, que é aquela nossa capacidade de, com facilidade, ir executando uma atividade atrás da outra. Então, a gente precisa de tempo para entrar nessa imersão produtiva. Quando a gente fica oscilando muito entre tarefas, o que a gente percebe é que a gente demora 40% mais tempo para executar as atividades, ou seja, a gente demora 40% de tempo a mais do que a gente normalmente executaria aquela tarefa se a gente estivesse fazendo só ela, e a gente é 40% menos eficiente, ou seja, eu levo mais tempo e faço as atividades de maneira menos qualitativa. Isso aumenta a possibilidade de erros, deixa um estado de alerta constante no meu time, né, porque toda hora ele está alterando as coisas e ele fica sempre em estado de alerta, e isso leva o meu time ao estresse e aumenta a taxa de esquecimento. Então, não é que você está ruim da memória, é como você fica oscilando muito entre as atividades, você perde essa capacidade de lembrar das coisas, aumenta a possibilidade de esquecimento. Então, trouxe aqui para vocês os principais pontos de prejuízo para a sua atividade, para o seu dia a dia de captação, se o seu time não tem pessoas específicas para determinadas atividades, ou se pelo menos você não pensou na rotina do seu time. Então, pensar a rotina do time, o que ele faz a hora que ele chega, o que ele prioriza das 9 às 10, das 11, que hora que ele lê e-mail, que hora que ele responde WhatsApp, que hora que ele emite proposta para os pais, que hora que ele fica dedicado a fazer follow-up ou retorno. Isso é importante. Se você não consegue segregar as atividades, porque você não tem um volume de pessoas para isso, é extremamente importante pensar na rotina do seu time de matrículas para ser mais eficiente. Olha lá, rotina do time de matrículas. Lista completa de atividades da semana. É extremamente importante seu time começar a semana sabendo tudo que ele tem que fazer. Depois, lista diária, né? Dentro da semana eu executo um volume de atividades, mas no dia a dia eu preciso pensar nisso, depois nisso. Olha lá, a gente segregando, se não as funções, a rotina, tá? Precisa. Estabelecimento de prioridades. O que é mais importante? Eu tenho 10 pais que vão visitar minha escola no período da tarde. É mais importante eu ligar para reagendar os que faltaram na sexta ou fazer o lembrete com quem tem que vir à tarde? Fazer o lembrete com quem vem à tarde. A pessoa que agendou na sexta e faltou, ele já está se relacionando comigo, já perdeu a primeira oportunidade de visita, eu posso reagendar na sequência. Mas preciso garantir que quem agendou para o período da tarde vai efetivamente comparecer. Então, preciso estabelecer prioridades. Sequência do dia, olha aí a rotina aparecendo. O que eu faço a hora que eu chego? Qual a principal prioridade? Checar aquilo que eu tenho para receber de visita agora de manhã. Chequei, eu não tenho visita até as 9h30. O que eu vou fazer? Vou priorizar quem tentou entrar em contato comigo depois do horário comercial. Entre o final do dia de ontem e o primeiro horário de hoje, as famílias podem ter me mandado e-mail, podem ter me mandado mensagem pelo aplicativo, pode ter me mandado um formulário, né, preenchido um formulário da minha escola. Então, pensar a sequência do time ajuda a construção da rotina. Tempo das atividades, eu preciso ter foco, né, eu preciso estabelecer
o tempo que eu gasto em cada atividade para que eu possa efetivamente focar. Então, mais uma coisa que contribui para a sequência de atividades, para a rotina do seu time, tá? Aqui, gente, menos é mais. Não pensa em situações complexas, pensa no micro, no dia a dia e nas situações mais simples. Ó, faça isso, depois isso, depois isso. As situações que são de maior atenção sempre no começo do dia, onde a gente está com a cabeça mais fresca, e aquelas coisas que são mais robotizadas, mais para o final do dia, onde a gente está mais cansado do dia de trabalho, ok? E a rotina para você, gestor escolar? Está pensando na rotina do seu time, mas você é o que é o maestro, né, dessa campanha como um todo. Então é você que define as prioridades, é você que evita interrupções, né? Você tem uma pessoa, por exemplo, que atende no balcão da secretaria, e aí você vai ver que essa pessoa não está conseguindo executar porque toda hora alguém interrompe ela. Você precisa pensar nisso. Será que eu não preciso pôr uma outra pessoa aqui? E essa pessoa que é responsável pelo contato com as famílias ter um espaço onde ela não sofre essas interrupções? O que a gente combinou de prioridade para essa semana ou para esse dia? Como que eu garanto que o meu time vai conseguir executar isso e não vai sofrer interrupções? Por quê? Porque o dia a dia da escola continua, né? Você faz um plano e não necessariamente a escola respeita isso, né? Aí você chega, uma criança caiu no intervalo e machucou. Já mudou a sua rotina. Então você precisa também, às vezes, ajudar a blindar o seu time. Único momento para pedidos, né? O seu time tem que ter um processo para respeitar a sua agenda também. Então não dá para toda hora que alguém precisar de você, ele bate na sua porta e interrompe o seu dia a dia. Então você precisa formalizar esses rituais. Quando que o teu time faz os pedidos ou quando que você faz os pedidos para o seu time? Porque também é habitual que você peça uma coisa de manhã e depois de 20 minutos já peça outra. E aí como é que o seu time segue uma rotina? Então, tanto para receber quanto para realizar esses pedidos, formalize os momentos específicos para isso. Isso traz fluidez ao longo do dia e anote os pedidos, né? Se contenha, né? Segure essa vontade que você tem, né? O ímpeto de pedir as coisas para o seu time. Também, né? Tem aí uma responsabilidade de sempre que você estiver fora desse prazo, que você vai anotar ali as solicitações que você precisa para o seu time, para que você tenha esses momentos específicos e evite as interrupções ao longo do dia. Então, o seu time tem que pensar na rotina e você, gestor, tem que ser o guardião de alguns outros combinados que você teve com o seu time, para que ele consiga manter um bom desempenho. Aqui eu desenhei para vocês algumas rotinas. Então, a gente tem ali, uma vez a cada 15 dias, pelo menos, uma avaliação do seu ciclo. Onde você está hoje e onde você deveria estar segundo o seu planejamento, para que você possa fazer a reavaliação de rota e redirecionar as atividades do seu time. Diariamente, o seu time tem entradas de interessados por diversos canais. Então, você precisa checar, o seu time precisa ter uma rotina de checar essas entradas. Aonde caem as informações do formulário da minha campanha? Para onde vai as mensagens do WhatsApp? Quem é que está lá logado nesse WhatsApp para responder? Para onde vão os e-mails? Onde toca o telefone? Você tem uma série de canais que você precisa diariamente no período de campanha, checá-los para não ficar ninguém para trás. Lembra que você precisa responder rápido, e quanto mais rápido você responder, maior é o engajamento. Você tem as agendas do dia. Toda vez que você chega, o seu time tem ali um volume de agendamentos que já foi feito. Então você precisa olhar diariamente também os agendamentos do dia para organizar quem atende quem e se de repente você vai precisar de auxílio de alguma outra área ou de mais pessoas, tá? Você tem os agendamentos de amanhã. Então, além dos agendamentos de hoje eu preciso começar a fazer os lembretes de quem vem amanhã. Eu tenho os agendamentos de ontem. Ontem eu confirmei com o Thiago Faria, ele falou que vinha 3 horas na minha escola conforme estava agendado. E aí ele não veio. E aí eu não tive tempo ainda de reagendá-lo. Então, no dia subsequente, também eu tenho que prestar atenção se não ficou nenhum agendamento que não compareceu para que eu possa reagendar. E você tem as suas visitas, né? Diariamente você tem as visitas, e diariamente você tem o retorno para as famílias que já te visitaram em períodos passados. Então, trouxe aqui para você, já que a gente está falando da importância da rotina, uma sugestão de rotina para você e para o seu time de matrículas, ok? Plano de ação inicial. Esse é uma coisa importante. De agora até você começar o seu ciclo, ou do dia que você está vendo essa aula até começar o seu ciclo, pode ter um intervalo de tempo ainda. E você tem uma série de atividades predecessoras ao ciclo de matrículas. Você tem que definir a tabela de reajuste, você tem que
o índice de reajuste, você tem que construir a tabela de preço, às vezes você tem que cadastrar isso no sistema, você tem que promover os alunos de um ano para o outro, então você precisa pensar num plano de ação inicial. Um plano de ação inicial estruturado evita dúvidas e retrabalho, porque você divide as atividades dos responsáveis e o período, facilita a comunicação interna, ajuda no acompanhamento dos projetos, permite que você, a cada intervalo de tempo, cheque se essas atividades estão acontecendo e, com isso, saiba se o seu ciclo vai atrasar ou não. E, com isso, possa repriorizar as atividades para que não tenha atraso, por exemplo. E ele melhora a tomada de decisões. Você também vai ganhar uma ferramenta balizada no modelo de 5W2H, que é uma ferramenta de gestão de tarefas, tá? Só para você saber esse conceito, é você listar as tarefas que você tem, quem é o responsável pela execução, a importância disso e o prazo. Então, claro, eu fiz um modelo resumido para vocês, tá? E queria, antes de falar sobre essa ferramenta, fazer um overview com você aqui dos macro temas que você tem. Então, quando a gente começa em março a falar aqui, nós estamos pensando em março de 2025. Março de 2025, as aulas já começaram em janeiro ou fevereiro, você já teve condições de fazer uma retrospectiva do seu ciclo. O que deu certo, o que não deu, aonde você chegou, o que faltou você atingir. Em abril, a nossa sugestão é que você comece a implementar essas melhorias dentro dessa retrospectiva que você fez, porque ela não é só uma retrospectiva volumétrica, ela é uma retrospectiva qualitativa, junto com o seu time, para checar o que deu certo e o que não deu. A ação XYZ de panfletagem não deu certo, a ação do concurso de bolsas foi melhor, olha, o anúncio no rádio deu certo, olha, o processo de rematrícula foi moroso para as famílias, precisamos pensar em otimizar isso. Então você faz essa retrospectiva em março, em abril você implementa e inicia essas melhorias que podem ter até o mês de julho para serem finalizadas, e você faz o quê? Em abril você já tem que fazer a sua pesquisa de satisfação. Você já está terminando o primeiro bimestre, o pai já começou a usar a sua escola, já está engajando, já sabe onde é a secretaria, já sabe o que acontece se ele precisar de algo do financeiro, então você já tem condições de avaliar se ele está satisfeito ou não. Depois você tem junho com definição de metas, que você pode até antecipar. Se você já fez a retrospectiva em março, talvez você já tenha os indicadores para você definir suas metas, e não precisa esperar chegar a junho. Nós colocamos aqui a sua definição de metas, o início do plano de ação das pesquisas, ou seja, se em abril você fez a pesquisa, o resultado da pesquisa não é para você pregar na parede, é para você analisar e montar um plano de ação em cima, com foco em ter o maior número possível de pais satisfeitos. Em julho, você intensifica os trabalhos do financeiro, porque você quer os pais adimplentes para o segundo semestre, e faz o mapeamento dos seus concorrentes. Em agosto, você já monta os seus treinamentos, tá? Limita ali a definição dos serviços, é um erro muito grande, algumas escolas definem o que elas vão ofertar para o próximo ano letivo no mês de outubro. Se é um diferencial que você vai ofertar para o próximo ano, você precisa falar sobre ele na campanha desde o começo, né? Não faz sentido no meio da campanha você mudar o discurso com um benefício novo. Então, o limite da definição dos prestadores de serviços é para os projetos que você quer colocar para a sua escola. E aí, no segundo semestre, você tem o seu ciclo andando e os seus momentos de reavaliação de previsto e realizado em relação aos objetivos que você desenhou. Essa é a ferramenta, então você já vai receber ela desse jeito, com uma série de atividades listadas que a gente listou para vocês inicialmente. Quer dizer que a sua escola precisa dessa atividade? Não necessariamente. Isso é um compilado de aproximadamente 50 atividades que a gente entendeu com as escolas, que quase todas as escolas têm como atividade predecessora do ciclo de matrículas. Por exemplo, todas as escolas precisam fazer formação dos times, todas as escolas precisam definir o índice de reajuste, todas as escolas precisam fazer a promoção dos alunos para o próximo ano. Então, essas atividades elas estão listadas, elas estão numa ordem do tempo ideal. Então, se você olhar o gráfico aqui de pizza, você vai ver que já tem coisa atrasada para 2025. Por quê? Porque você está vendo esse plano num cenário em que a gente já teria atividades a partir de abril, como a pesquisa de satisfação, por exemplo. Tá? Você vai preencher os campos, vai falar como você vai fazer e por quê, né, que você vai fazer essas atividades. E aonde a gente deixou em verde, a gente colocou áreas, mas o certo é você colocar nome. Então, no quem, na primeira atividade, você não vai colocar que é o marketing que vai fazer. Você vai colocar o nome da pessoa do marketing. Por quê?
porque você precisa de responsáveis definidos. Não necessariamente o responsável é quem executa. O responsável pode ser quem garante que a atividade vai acontecer. E você vai fazer o início e o término previsto, e a cada período que você for reavaliar, você preenche se efetivamente você já começou ou não, e a ferramenta te dá uma projeção de como estão as atividades que ainda você precisa executar, as atividades que você já concluiu, aquelas que ainda estão dentro do prazo e aquelas que, porventura, já estão atrasadas. Então, uma outra ferramenta que você também vai ter acesso para montar o seu plano de ação inicial, ok? Ó, e aí trouxe para vocês aqui, para a gente já ir quase na linha aqui do fechamento, trouxe para vocês aqui algumas dicas de vendas. Primeira dica, você faz um processo de venda complexa. Toda venda de serviço é uma venda complexa. O seu contrato é um contrato de prestação de serviços educacionais. Toda venda complexa, ela necessita que as pessoas sejam assistidas. Você precisa auxiliar as famílias a tomar decisão e você evolui através de pequenos sims que você vai ganhando. É um primeiro sim quando o pai demonstra o interesse, é um segundo sim quando ele topa um dia e horário para ir na sua escola, é um terceiro sim quando ele efetivamente vai, para daí você ganhar o último sim que você quer, que é o da efetivação da matrícula. E se a gente pensar em fluxo de uma metodologia de funil de vendas, como a gente fez ao calcular o volume de pessoas, você vai ver que ao longo do processo você converte uma média de 19% dos interessados que procuram a sua escola. Ou seja, você recebe muito mais não do que sim, e isso é normal. Você vai receber mais sim do que não só se o público que você estiver gerando estiver muito alinhado com o perfil da sua escola, tá? Como a gente não consegue garantir isso de maneira precisa, por mais que você faça análises de mercado, por mais que você redirecione ali o fluxo da sua campanha para os bairros que você tem mais alunos, isso não garante que algumas pessoas que vão te procurar não tenham o perfil. Então, pense que é normal você receber mais não do que sim, mas existe um limite ali, você deveria estar convertendo em média 19% das procuras que acontecem na sua escola, tá? O que mais que eu trouxe para vocês? Olha, trouxe um funil para terem uma ideia, né? Olha só, essa escola gerou 2.411 interessados, dos quais 718 declararam um dia e horário para ir na escola. Desses 718, 622 compareceram e ela fez 209 novas matrículas. A coluna preta aqui no meio, ó, com dados em preto e cinza, né, 100% de conversão, 1.759, 46% de conversão, 811, era a meta. O funil e as taxas em verde são realizados, e aí a gente tem um desvio. Olha só com essa metodologia, eu bato o olho e falo, qual é o problema dessa escola prioritário? O prioritário é transformar os registros em agendamento, onde tem maior desvio, 16,32%. Qual é o segundo maior problema dessa escola em relação ao fluxo de novos alunos? É a conversão de visita para matrícula. Ele falou que ia converter 39%, está convertendo 33,60%. Então, se eu tenho que priorizar ações essa semana, eu preciso desenhar no meu plano ações que me ajudem a fazer agendamentos e ações que me ajudem a converter as visitas em matrículas. Olha só os dados gerenciando o nosso processo de matrículas. O nosso processo de matrículas se tornando um processo científico, tá? Então, desse total aqui de pessoas no meu funil, esse gráfico cinza aqui no fundo, acima do funil, é para a gente trazer para vocês uma referência de como deveria estar a evolução das suas recusas. Ou seja, quando eu começo minha campanha em agosto, pelo tempo de tomada de decisão das famílias, é natural que eu tenha ali 18% de pessoas que declarem que não querem ir à minha escola. Eles começaram a falar comigo, mas se definiram por uma outra escola ou entenderam que a minha escola não cabe dentro do bolso dele ou que não é o perfil que ele está buscando. Quando eu chegar em setembro, eu posso estar próximo de 37% de recusas de toda a base que eu gerei. Quando eu chegar em outubro, 67%. Então, estou trazendo para vocês uma referência. Por quê? Porque às vezes o seu time fica falando com as famílias e não tem essa capacidade de discernir se aquele público é para a nossa escola ou não. E aí a gente fica só acumulando contatos para fazer ao longo dos meses e não descarta ninguém, e não fica priorizando efetivamente aquele público que está mais próximo da minha escola. No canto direito aqui, eu trouxe dois gráficos para vocês.
Um gráfico que, para você entender que é importante você registrar a data de início do relacionamento. Então, essa escola aqui, nesse gráfico com o fundo preto aqui, escrito Educação Básica, se a gente olhar a linha de 2019, ela gerou 1.200 interessados, dos quais 19,78% foram no mês de agosto. Depois, 24,77% no mês de setembro. Então, no mês de agosto, se ela gerou 19,78%, quer dizer que ela gerou 237 registros de novas famílias. Só que o gráfico de cima, ele fala o que pra gente? Ele fala que esse pai, ele demora um pouco para tomar a decisão. As famílias que começam a conversar comigo em agosto demoram em média 46 dias para se definir pela matrícula. Então, se ele começou a falar comigo no dia 1, ele vai tomar a decisão. No dia 1 de agosto, ele começou a conversar comigo, ele vai tomar a decisão lá perto do dia 15/9. Isso é importante. Lembra que a gente falou que rotina e priorização para o seu time é importante? Então, se chegar no dia 15/9, e eu tenho muitas famílias que começaram a falar comigo no começo de agosto e que ainda não visitaram a minha escola, é para ontem achar uma data e flexibilizar os horários com essa família. Por quê? Porque se eu não falar com ela em meados de setembro e falar com ela só em outubro, o que eu vou escutar é uma informação que eu não gosto, que essa família já está matriculada em uma outra escola. E o pior, bem pertinho da nossa, tá? Então, se eu tenho famílias que não me visitaram, preciso achar os dias mais flexíveis para ela visitar a minha escola. Se eu tenho famílias perto do dia 15/9, que começaram a falar comigo em agosto e que já me visitaram, eu tenho que ser mais incisivo nas negociações. Porque se eu enrolar muito a negociação com essa família, eu vou escutar daqui a um tempo que ela já está matriculada em uma outra escola. Olha só, mais um dado orientando as ações do seu time de matrículas. Agora preste atenção nesse gráfico que a gente está falando dele em verde, que conforme vai passando o ano, as famílias vão começando a tomar a decisão mais rápido, ao ponto que o pai que me procura em dezembro toma a decisão em 8 dias. O pai que começa a falar comigo em janeiro toma a decisão em 5 dias. Ele fala comigo na segunda e na sexta-feira ele faz matrícula em alguma escola. Claro que esses são dados médios, mas eles determinam a importância do seu time ter um processo bem estruturado e de você estar bem dimensionado, porque eu já vi muita escola que perdeu matrícula porque retornou fora do tempo em que a família estava apta para tomar a decisão. Então, mais um dado importante para você determinar ali os pesos, as importâncias e as rotinas do seu time no período de matrículas. Aqui eu trouxe um outro gráfico. Esse aqui é a data de confirmação. Você vê que tem pouca matrícula nova, aqui só o processo de novos, feita em agosto? É lógico, porque o pai de agosto demora em média 46 dias. Então ele começa a falar comigo em agosto e vai confirmar em setembro. A não ser que o meu time use muito bem alguns gatilhos que acelerem o processo de tomada de decisão. Mas se a gente olhar aqui, tem algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Tem muita escola que fala assim, outubro e novembro é o meu pico. É o pico de confirmações de matrículas, de efetivações, não necessariamente de geração de demanda. Então, há um momento para você gerar o interessado, um momento para você fazer a matrícula. Se a gente perceber em dezembro, depois do dia 20, fica muito difícil competir com o Papai Noel com a virada do ano. Então, as matrículas caem. Mas olha que informação interessante. Janeiro, depois da virada do ano, na primeira semana de janeiro, a matrícula de novos alunos volta muito alta. E olha que informação interessante. 28% das matrículas são constituídas, as matrículas novas são constituídas em janeiro. Então, o que você precisa falar para o seu time é que o final do ano letivo não é o final do meu ciclo de matrículas e que janeiro é um mês extremamente importante. Se você tem uma média de 30% das matrículas para serem feitas de janeiro em diante, quer dizer que até dezembro você precisa fazer 70% da sua meta de novos alunos. Isso indicaria que você está no caminho correto e que você tem mais 30% da sua base para ser constituída em janeiro do próximo ano, ok? Essa informação também é relevante, é uma dica muito importante de vendas. Aqui a gente está falando especificamente das rematrículas. E o que eu falo para as escolas? Ter planos de benefícios para as famílias ajuda a você acelerar a rematrícula. Então é uma dica importante de venda para a gente. Aqui eu estou trazendo para vocês nesse primeiro gráfico aqui, o inferior aqui da esquerda, que é o mês de agosto. Então eu tinha ali o primeiro vencimento dia 31 de agosto. Olha lá, fiz 900 e tantas rematrículas em um grande grupo. E aí o que acontecia? A gente percebia muito que tinha um benefício e um dia depois que acaba o benefício, o que as famílias falam?
Ah, não consegui fazer, eu tentei e a plataforma não funcionou. E a gente checava com o time de TI e não necessariamente tinha inconsistência. Então a gente sabia que tinha família assim que estava muito preocupada em perder o benefício, mas tinha um monte de gente que usava a virada do benefício para usar uma desculpa para garantir o benefício. Então a gente fazia o quê? A gente prorrogava os benefícios. Então o benefício do mês de agosto ele era prorrogado na primeira semana de setembro. E aí olha o que acontecia. Eu tinha um volume de rematrículas depois do vencimento, com a prorrogação, até que considerável, mas no vencimento da prorrogação, eu tinha um outro boom de rematrículas. Data contra data, na data que vencia a prorrogação, eu fazia, na primeira prorrogação, 93% da rematrícula em relação ao dia do vencimento original. Então, ter benefícios para o pai antecipar a rematrícula pode ser um grande acelerador para você. E você prorrogar isso por mais uma semana, toda vez que se vencer os prazos, faz com que o seu processo de rematrícula seja mais eficiente. Por quê? Porque o pai vai, nessa segunda data, também fazer a confirmação para ele não perder esse benefício. Então é uma dica importante para vocês, tá bom? E para a gente fechar aqui e deixar muito tranquilo aí um resumo para vocês, metas claras, rotinas curtas e checklists visuais fazem a sua campanha andar, o seu time entende o que ele tem que fazer. Times bem treinados convertem melhor e se sentem mais seguros. O seu time precisa ter uma bagagem e uma segurança para transmitir as informações para as famílias. Então você precisa fazer os treinamentos de ordem técnicas, do processo, da ferramenta e tudo mais, mas também tem que dar subsídio para o seu time sobre os projetos da sua escola. E feedbacks semanais mantêm o ritmo e melhoram o discurso. Não dá para você definir uma meta, deixar as coisas acontecerem e chegar lá em fevereiro e falar, ah, não deu certo. No máximo, a cada 15 dias. Aqui estamos falando de semanais. Se você conseguir semanais, excelente. Mas se não conseguir, no máximo quinzenais, tá? Porque senão, se você fizer uma avaliação num período maior que esse, o que vai acontecer é que você vai descobrir um problema muito grande, porque aquele mês era importante, e aí você vai passar o resto da sua campanha correndo atrás. Então é com essas dicas finais que a gente gostaria de fechar essa aula 4 e já deixar aqui um convite para você nos acompanhar na aula 5, que é a aula do relatório à ação. Como analisar dados e tomar decisões para otimizar a captação. É exatamente esse momento em que você avalia e redireciona o seu plano de ação. Muito obrigado pela presença.